Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje iremos falar sobre música, isso mesmo. Algumas pessoas não sabem, né, mas eu canto, eu sou de família de músicos e iremos falar um pouco hoje sobre música. Pessoal, então, para começar lá do início, quando eu comecei, né, que foi no ano de 2013, eu acho, 2014, não lembro bem, eu era sempre convidado por algumas pessoas, né, para tocar em barzinhos. Então, sempre algumas pessoas me chamavam, eu viajava também para outras cidades para fazer participações com essas pessoas, né, até então, cantando. E quando foi no ano de 2016, aí eu parei e pensei, vou gravar meu CD, por que não? Porque muitas pessoas gostam, né? Estão gostando da minha voz, o pessoal está gostando, então vou gravar meu CD. Peguei, gravei o meu CD, né? Até porque então eu cantava para outras pessoas, né? E elas me davam, né, um dinheirinho, mas já dava para alguma coisa, né? Não era muito, mais beleza. Então eu decidi gravar o meu CD. Foi daí então que eu decidi gravar. E aí em 2016 eu gravei, né, o meu CD através de um amigo, que ele chegou para mim, David, você quer gravar com um colega em Aracaju, na capital? Eu falei sim. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, eu tinha um dinheiro guardado, reservado, a gente viajou, né, no dia seguinte, fomos até a capital, Aracaju, e chegamos lá, ele me apresentou o rapaz e tudo e tal, né, eu passei as músicas para o rapaz, até então eu passei as músicas, quer dizer, para ele, alguns dias antes. Eu passei um repertório com, se não me engano, foi 12 músicas. Isso, 12 músicas inéditas que eu escolhi, certo? A dedo, não músicas minhas, né? Música dos outros. Eu peguei e gravei nesse CD, certo? 12 faixas. E quando foi com 3 dias, eu naquela ansiedade toda, quando sai o CD, ele falou, calma, quando for daqui a 3 dias o CD tá pronto, eu vou te entregar. Então eu aguardei em casa, né? Naquela época já tinha, né, o aplicativo de mensagem. Ele mandou para mim as faixas, né, do CD e enviou para mim. E para minha surpresa, quando eu escutei, eu não acreditei. Não acreditei não, porque, cara, o trabalho que ele fez foi maravilhoso. Maravilhoso. Foram 12 músicas inéditas no CD que ficaram top demais. A qualidade dos aparelhos, né? Naquela época. Imagine hoje, né? Hoje que tá top demais, né? Melhor ainda. Então, cara, ficou incrível. Eu nem conhecia a minha voz. Confesso pra vocês que eu nem conheci que era eu cantando ali. Porque muda. Você cantando aqui normal, um exemplo, uma música aqui vou cantar uma música pra vocês aqui, assim, tipo Carol Coroa, meu amigo, vamos jogar. Aqui é minha voz normal, certo? E quando você chega no estúdio de gravação, que você vai gravar, a sua voz muda completamente, pessoal. É totalmente diferente. Tudo muito magnífico, porque eles vão preparar, né, vão mixar a sua voz, ali tá certo, vão mixar a sua voz, colocar efeitos e tal, para o negócio ficar bem top, ficar bacana, entendeu? Então, pessoal, foi muito maravilhoso, foi muito bom, gratificante gravar meu primeiro CD, que até então eu peguei esse CD e saí distribuindo. Na época, né, o pessoal ainda escutava muito, usava DVD, né? DVD, toca CD, esse tipo de coisa. Hoje em dia já não existe mais toca CD, ninguém quer mais, né? Atualizou, veio para a época do pendrive, né? Mas naquela época eu distribuí muito CD, né? Quando eu ia fazer os showzinhos todo final de semana, pessoal, olha, todo final de semana eu tinha 2 shows, para vocês verem. Todo final de semana eu tinha 2 shows, já certo. Então eu ia para esses shows e levava os meus CDs, né? Mandava tirar as cópias, levava os CDs e saía distribuindo esses CDs, né, para as pessoas.
Eu nem vendia. Então, pessoal, eu fui aos poucos, né? Conheci muitas pessoas, parceiras que me ajudaram, né? Muitas propostas também, né? Chegaram muitas propostas para mim, só que essas propostas eu não vi resultado, né? Algumas pessoas não cumpriram, né, o que falaram para mim. Infelizmente, são coisas que acontecem na música. Infelizmente, quem é músico sabe do que eu tô falando. Então é difícil. O ramo da música não é fácil, né? Você começar a construir ele, né? Aos poucos. Você começa a construir ele aos poucos. Mas não é fácil, pessoal. Nada é fácil. Nada cai do céu, né? Que nem diz. Você tem que correr atrás. Se você quer ser um artista, tanto cantor como um músico, um profissional, você tem que correr atrás. Porque não é fácil. Pessoal, é difícil. Eu digo pra vocês que eu batalhei muito, batalhei bastante. E assim, né, quando foi no ano de 2018, eu ainda fiz 2 shows, depois eu parei. E assim, pessoal, eu tive muitas oportunidades, né? Eu cheguei a tocar em trio, cheguei a tocar em palco, isso mesmo. Pessoal, era top demais. Você vendo aquela galera lá embaixo, dava aquele frio na barriga. E até hoje dá. Se alguém me chamar pra cantar, eu, sabe, fico nervoso, me dá aquele frio na barriga. É normal de um artista. Então, assim, quando foi em 2018, infelizmente eu parei, né, porque procurei família. E até então teve algumas coisas, né, que aconteceram no decorrer, né, da minha vida. E algumas coisas ajudaram e outras coisas, queira ou não queira, né, acaba atrapalhando, você fica sem tempo, entendeu? Então, hoje, atualmente, eu não estou cantando, certo? Eu lá nas minhas redes sociais, eu sempre estou falando para o pessoal que vou fazer um CD. Eu não fiz ainda porque, pessoal, eu sou alérgico, certo? Mas há uns 2 meses atrás eu cheguei a marcar, inclusive com o mesmo tecladista. Sim, o mesmo tecladista que gravou o meu primeiro CD. Sim, eu tenho o contato dele, é um cara top demais. O trabalho dele é excelente e eu cheguei a conversar com ele, marquei com ele, certo, data e tudo. Pagamento em 2 vezes, né? Que a gente paga a primeira parte, que é para a pessoa poder começar a produzir, né, o produtor. E no final do CD a gente paga a segunda parte quando finaliza, entendeu? Para ele entregar o trabalho já pronto. E assim eu não cheguei a gravar porque eu sou alérgico. Até então eu tô gripado atualmente, pessoal. E também é isso. Não gravei meu CD, infelizmente, por causa que eu sou alérgico. Sempre tem que estar tomando remédios e tal, chás. Então é uma coisa bem complicada, sabe? Pra mim, assim, que canto. Mas eu gosto muito, até então. Eu tenho um microfone aqui também, pessoal, que eu ganhei. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá até aqui, ó. Nessa pasta aqui, nessa bolsa. Foi um presente que eu ganhei de um amigo meu. Eu não ia nem revelar nesse vídeo aqui, mas já tô revelando. E assim, não é um microfone profissional, daqueles tops, certo? Mas dá pra quebrar um galho, pessoal. Olha aqui. É um MXT, se não me engano é MXT. Olha aqui, só esqueci a referência dele, né? Mas ele é muito bom, pessoal. Ele tem aqui um globo, né? Olha aqui o globo dele. Pesado, pessoal. Por incrível que pareça, ele é pesado, viu? Olha aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem aí. Não sei se a câmera tá dando pra focar aqui. Tá um pouco meio complicado, né?
Mas é muito bom esse microfone aqui, ó, que vou abrir aqui para vocês verem. Olha aqui, esse globo dele ele sai, pessoal. Eu tive um microfone, certo? Eu tive outro microfone que isso aqui não saía, ó. Isso aqui chama-se o globo, olha aqui, pessoal. O globo, tá certo? E aqui é a bobina por onde capta o áudio da sua voz. Aqui, olha aqui. Essa aqui é a bobina onde capta o áudio da voz. Então, pessoal, é muito top, muito legal. Gostei demais. E ele tá novíssimo em folha, tá novo. Eu nem cheguei a usar esse microfone aqui, pessoal, né? Só em casa mesmo, brincando, mas nem cheguei a cantar com ele. Não fiz nenhum showzinho com ele, né? Até o momento. Então tá aqui guardado. É um microfone muito bom, muito top. Eu gostei muito desse cara aqui, certo? Tem o cabo dele ali também. Tem o cabo, né? Pra gente poder conectar e usá-lo. E assim, eu gostei bastante. Tem uma proteção aqui, ó. Você coloca aqui nessa proteção aqui de bolinhas, olha. E aqui ele tá bastante protegido aqui, ó. Tá protegidíssimo aqui. Muito legal, pessoal. Esse presente aqui eu ganhei de um amigo que por incrível, ele tinha um barzinho e ele sempre colocava, né, shows no barzinho aos finais de semana e ele me contratava. E até então, quando foi um dia, ele chegou e disse: olha, tem um presente que eu vou te dar. Aí eu, poxa, que presente é esse? Aí do nada, quando foi outro dia, ele mandou mensagem pra mim e disse: ó, já deixei lá na casa do seu pai. Aí eu disse: sério? Ele: sério. Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, era esse microfone aqui que ele me presenteou. E assim, né, eu recebi ele dentro da caixa, né, que ele me deu. Pessoal, ele é pesado pra caramba. Vocês não têm noção do quanto ele é pesado. Ele é bastante pesado, esse microfone. Ele tem uma qualidade top. É excelente, certo? Pode ser que eu até traga um vídeo pra vocês, né, mostrando, testando ele, pra vocês verem como que é a qualidade dele. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu trago esse vídeo pra vocês testando ele. Tá certo, pessoal? Então é muito gratificante, né? Eu fiquei muito feliz por esse presente, receber esse presente dele. Eu quero que Deus abençoe muito essa pessoa. Eu já tive 2 microfones. Sim, eu tive 2 microfones sem fio, né? Tive 2. Só que aí eu tive que vender, acabei tendo que vender por conta que eu estava precisando, né, fazer uma grana, né? E aí tive que vender os 2 microfones sem fio, que era top demais. Ele tinha, se não me engano, era 50 metros de distância o microfone, era muito top. E o outro que eu tive era de fio também, igual a esse, né, que eu ganhei. Então foi um presente muito maravilhoso que eu ganhei. E aí é isso, pessoal, a música é isso. Para quem toca algum instrumento, né, você que toca algum instrumento, seja violão, guitarra, contrabaixo, bateria, sax, seja lá o que for, comenta aqui se você está vendo esse vídeo, tá? Deixa seu comentário aqui, se você é músico também. É ótimo, é maravilhoso, eu amo música. E assim, a música me faz feliz, né? Ela relaxa a minha mente. Cara, é top demais. Teve um famoso na época que até fez um vídeo, né, comentando, falando sobre mim, né, me desejando sucesso na minha carreira e tal, entendeu? Lá quando eu comecei, esse famoso fez o vídeo pra mim, e eu postei esse vídeo e, cara, foi top demais, foi muito top. As oportunidades que apareceram na época, mas infelizmente alguns caminhos, né, algumas coisas, algumas escolhas, na verdade, fazem a gente trilhar caminhos diferentes, né? Infelizmente, mas é isso. Estou aí, irei gravar sim um CD em breve, né? E continuar, não pode parar. Quem é músico só dá um tempo. Escute isso, músico ele só dá um tempo, certo? Ele não para, ele só dá um tempo, a verdade é essa. Então, é isso aí. Deixa o like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário,
se você é músico ou não, ou se tem algum parente que é músico. Na minha família todos são músicos. Meu irmão é músico, meus tios, meus primos. Cara, todo mundo é músico. Então deixa seu like aqui. Comenta também se você é músico aqui, viu? Que eu quero saber. Valeu, galera. Essa foi um pouco da minha história como cantor, né? Na música. E é isso. Valeu. Um forte abraço para cada um de vocês. Até a próxima. Fui!